Fala, prevencionista. Prevencionista, nós já, em alguns momentos aqui neste humilde canal, falamos sobre a questão da punição. Inclusive, temos uma live muito legal, onde a gente abordou esse tema. Vou deixar o card aqui acima. Temos também uma outra oportunidade, onde a gente conversou com a Juliana Bley e também falamos sobre a punição. Vou deixar o card acima também. E vou deixar também um link na descrição do vídeo para você poder dar uma olhadinha. Então, eu não vou entrar aqui nos pormenores de por que a punição é um caminho ruim. Ao invés disso, eu quero trazer para você, como se fosse uma continuação dos papos que a gente teve anteriormente, alternativas à punição. O que eu posso fazer, então, ao invés de punir? Ao invés de punir, você pode buscar entender o contexto. Muitas vezes, aquilo que a gente olha e pensa é um acidente que aconteceu por conta do comportamento do trabalhador. Quando a gente para observar o contexto, a gente vê que não é assim. A gente vê que, às vezes, o EPI para a atividade estava inadequado. A gente vê, às vezes, que o EPI era impossível de ser utilizado naquela circunstância. A gente vê, às vezes, que o próprio líder do trabalhador exigia que ele não usasse o EPI, ou às vezes o próprio líder não dava o exemplo, ou às vezes os próprios colegas de trabalho não usavam o EPI e ficava caçoando de quem usasse. Então, entender o contexto do trabalho é fundamental. E para isso, o prevencionista tem que ser mais curioso, tem que ouvir mais. Na área de segurança a gente fala muito, mas ouve pouco. Na área de segurança, a gente tem muita certeza sobre o setor de trabalho dos outros, mas tem poucas dúvidas. Ir para o ambiente de trabalho após um evento indesejado, com o desejo de aprender, vai fazer com que você consiga mergulhar no mundo do trabalhador e entender por que ele achou que era aceitável trabalhar desse jeito. E de repente, você vai ter alguns insights de como você melhora o contexto do trabalho para que o comportamento seguro seja algo natural. E assim, tanto aquele trabalhador quanto os demais vão tender a se comportar de forma segura naturalmente, porque o próprio ambiente de trabalho conduz a isso. Outras coisas que a gente pode fazer: melhorar nossa comunicação com os trabalhadores. Em muitos casos, o erro acontece, o acidente acontece, o não uso de EPI, quebra de procedimento, violação, etc. Tem seguro, se você quiser, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Então, investir em treinamentos no modelo andragógico, onde o trabalhador possa expressar sua opinião, pode fazer muito sentido para aumentar o nível de aprendizagem dentro da organização, para fazer com que as deficiências do sistema apareçam mais rapidamente. Então, andragogia, learning teams, roda de conversa, tudo isso pode fazer muito sentido para aumentar o nível da aprendizagem organizacional, para fazer com que as condições não favoráveis à segurança do trabalho apareçam rapidamente. O que mais que a gente pode fazer? Ao invés de punir, de ficar só olhando para o erro das pessoas, eu posso passar a reconhecer quem acerta. Não estou falando de dar dinheiro, não. Estou falando de você reconhecer, elogiar a pessoa que acerta. Porque quando você elogia a pessoa que acerta, primeiro, você cria nessa pessoa uma certa dose de admiração. O próprio Mário Sobral já deu um depoimento aqui no canal de que ele elogiou um trabalhador e depois ele voltou lá 10 anos depois, o trabalhador ainda lembrava do nome dele, lembrava dele. E ainda falou: cara, eu lembro de você porque você me elogiou quando eu estava fazendo atividade em tal lugar. O elogio tem um poder muito grande de mostrar o caminho. Quando você elogia, o cara vai saber: então esse é o comportamento desejado aqui. Quando você elogia, a pessoa que foi elogiada vai ficar mais propenso a adotar aquele comportamento, porque é um comportamento desejado. Quando você elogia, você cria um ambiente positivo. O contrário disso é o que a gente faz nas empresas, né? Fica esperando
um acidente acontecer, um erro acontecer, e vai, julga, culpa e pune o trabalhador. Tem empresas, inclusive, onde o trabalhador, quando ele acidenta, ele ganha até mais atenção do que quando ele faz o certo. Quando ele faz o certo, ninguém percebe. Quando ele se acidenta, todo mundo se envolve em volta dele. Nossa, você se acidentou, não sei o quê. Tem empresa onde o cara se acidenta, o trabalhador se acidenta, ele fala até com o líder da planta, com o gerente geral, com o gerente a nível Brasil, com o gerente mundial. Ele fala com a alta liderança da empresa porque ele se acidentou. A gente se esquece que o ser humano adora ter atenção. E algumas pessoas um pouco mais imaturas fazem de tudo para ter atenção. Se na nossa empresa a gente ensina para o trabalhador, olha, para você ter atenção, basta você se acidentar. O que você acha que vai acontecer, impressionista? O que você acha que vai acontecer? A gente pode também envolver em engajar os trabalhadores através de grupos de trabalho. Dar trabalho mesmo para as pessoas. Isso. Quando o trabalhador se engaja no comportamento seguro, ele vai evitar o comportamento de risco. Lógico, eu não estou dizendo que ele vai acertar sempre, porque isso é uma irrealidade que só existe no setor de segurança. De achar que as pessoas vão acertar sempre. E quando elas erram, elas fazem isso de forma deliberada, com o intuito de errar. Meu Deus. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou me matar, hoje eu vou me acidentar. Ninguém fala isso. Então, se eu engajo o trabalhador na segurança, eu crio lá um comitê de segurança, trago os trabalhadores, crio um comitê de debates, trago os trabalhadores, crio grupos de observadores de segurança. Eu tenho excelentes depoimentos de empresas que investiram em observação de segurança e aumentaram absurdamente o nível de engajamento, diminuíram absurdamente a taxa de acidentes. Se você quer engajar uma pessoa, dê trabalho para ela. As pessoas só se engajam naquilo que elas ajudam a criar. Enquanto o trabalhador for passivo nas ações de segurança, dificilmente ele estará engajado. Outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de punir, investir numa liderança que dá exemplos. Muitas vezes, o líder é o cara que menos se cuida. Ele passa na operação sem usar EPI, mas ele fala assim, poxa, mas é porque eu passei rapidamente. Ok. Rapidamente também acidenta. Rapidamente o líder também pode escorregar e machucar, porque o calçado não está apropriado. Rapidamente, passando perto de uma máquina que está lançando partículas, o líder pode receber uma partícula no olho. Rapidamente. Então, fazer com que o líder participe das ações de segurança, tenha envolvimento nas ações de segurança, usando os EPIs, sabendo dar feedbacks positivos, reconhecendo quem acerta, tendo atividades, por exemplo, fazer liberação de trabalho, por que não? Ministrando DDS, ministrando uma palestra, participando da CIPAT toda. Tudo isso vai mostrar aos outros trabalhadores de que, opa, aqui nessa empresa, segurança é valorizada mesmo. Aqui nessa empresa, o líder verdadeiramente veste a camisa. E se o meu líder, que está acima de mim, se importa com segurança, eu que estou hierarquicamente abaixo dele, vou tender a me importar também. Por fim, ao invés de punir, julgar, eu posso pensar sempre na melhoria do sistema de trabalho como um todo, usando todas as ferramentas disponíveis para melhorar o sistema. Investigação e análise de acidente, inspeções, APRs, observações de segurança, plano de ação do PGR, tudo. Investir na melhora contínua do sistema de trabalho também é fundamental para que a gente possa evitar de chegar ao ponto de punir as pessoas. A punição é uma ação que normalmente você consegue resultado rápido, mas não é um resultado sustentável. E muitas vezes causa ressentimento e faz as pessoas se afastarem da segurança do trabalho como um todo e se afastarem e até odiarem os profissionais que a puniram ou que pediram uma punição para ela. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, te dar alguns caminhos para evitar a punição. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Lembrando que nós temos mentoria de cultura de segurança.
mentoria de processos de segurança e também, lembrando a você que temos o curso Descomplicando o GRO e o PGR, que está na versão 2.0 agora, também com os fatores psicossociais. Esse vídeo é patrocinado pela SOC, é o software de SST mais completo do Brasil, para você cuidar do seu PGR, para você cuidar dos seus treinamentos, para você enviar o seu e-social e muito mais. Quer saber mais sobre o SOC? Que tem uma super equipe, super qualificada para te atender? Acesse o site e, se for o caso, entre em contato com eles sem compromisso. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!